Bom dia a todos, a paz do Senhor. Que Deus venha te abençoar nesse dia, venha abençoar sua casa, sua família, seu trabalho, que seja um dia de bênção. Alguns dias aí sem estar gravando um vídeo, que eu tava viajando, tava descansando um pouco, né, de férias, e agora retornamos à rotina e que Deus venha estar nos abençoando, nos direcionando, né? Quero deixar uma palavra nesse dia para nossa meditação, que tá lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 em diante, que diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: Que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou seu servo, ele mesmo, porém foi para o deserto e caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer e orou. E aí Elias disse: Basta, Senhor, tire a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras e brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Então, essa palavra aqui, ela fala conosco, ela é muito interessante, que Elias, nos capítulos anteriores, Elias, ele profetiza nenhuma palavra e fica 3 anos e meio sem chover em Israel. Então, assim, aqui a gente vê que pessoas acham que Elias ele era um super-homem, mas ele era um homem normal como nós, só que é um homem que buscava Deus constantemente e era um profeta de Deus. E aqui o que chama a atenção para nós é que Elias ele sente medo. Um homem que fez, segundo a palavra dele, ficar sem chuva 3 anos e meio, depois ele profetiza de novo e chove de novo sobre Israel. Então, assim, ele sente medo e ele pede a morte. Então, aqui a gente vê que Elias também, ele era sensível como qualquer um de nós. Ele tinha autoridade de Deus, mas também ele sentiu medo. Então, assim, a gente vê a diferença. Um homem que profetiza, um homem que, segundo a palavra dele fica sem chover 3 anos e meio, depois ora de novo e começa a chover, e por causa de uma mulher endemoniada, ele fica com medo dela, ele corre. Assim como ele orou e Deus enviou fogo sobre os 450, fogo sobre o holocausto, assim como ele matou aqueles 450 profetas de Baal, ele poderia ter ficado, né, e enfrentado Jezabel. Mas aqui a gente vê que Elias também, ele sentia medo. E quando ele sente medo, o que ele faz? Ele corre para a caverna, ele se esconde. Então muitas vezes Deus ele permite a gente fazer isso, a gente se esconder. Só que chega um momento que Deus ele manda a gente sair dessa caverna. E Elias ali naquela caverna, que é o aprendizado que a gente tem naquela caverna, foi um tempo dele com Deus. Então tem muitas pessoas que estão neste momento como Elias estava, dentro de uma caverna. Talvez a caverna ela vai ser para nós um aprendizado. Talvez a caverna pode ser onde que Deus vai falar. Ali Elias naquela caverna, ele orando a Deus, e a Bíblia vai dizer lá no versículo 9 que a palavra se ouve a Deus. Só que ali Elias ele ouviu um monte de coisas. Então aqui lá no versículo 11, no finalzinho do versículo, Elias ele escuta Deus falando. Ele ouve um vento forte, ele ouve terremoto, ele vê fogo,
mas em nada disso Deus estava falando com ele. A Bíblia vai dizer que lá no finalzinho do versículo 12 diz assim: e depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Elias ouviu Deus num suave sussurro, Deus falando. Nem sempre muito barulho, nem sempre fogo, barulheira é Deus falando com a gente. Talvez Deus vai falar com a gente no silêncio. Talvez nós estamos fazendo muito barulho para ver se Deus fala, e Deus quer falar com a gente no silêncio. Talvez essa caverna, talvez esse tempo que a gente tem passado, é o tempo que Deus tem permitido a gente passar para Ele poder falar com a gente. Talvez a gente quer ver Deus falar em coisas grandes e Deus quer falar em coisas simples com a gente. Então deixa essa palavra para a nossa meditação nesse dia. Deus ele quer falar o nosso coração. Basta a gente ter discernimento e paciência para poder esperar Deus falar na hora que Ele quiser falar com a gente. Talvez Deus vai falar conosco em coisas simples e não em coisas sobrenaturais. Deus te abençoe nesse dia, te abençoe você, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Um abraço.